Fala, amigo Pro! Aqui é o Sidney, proprietário da oficina Hunter. Hoje vou estar falando com vocês sobre um sistema bem interessante que é o sistema ADAS. Muitos mecânicos ainda não conhecem esse sistema e hoje eu vou mostrar para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças. Vou mostrar para vocês todos os componentes, como que se faz manutenção segura e de forma correta nesses veículos. Então fique aí que o conteúdo está insano. ZF Pro Amigo. O que seria o sistema ADAS? O sistema ADAS é um sistema avançado de auxílio ao motorista. Então, é um sistema que inclui diversos componentes que todos eles ajudam na segurança durante a condução do veículo. Então vamos lá. Muitos acreditam que o sistema ADAS é somente aquela câmera que vai aqui debaixo do para-choque, né? Que serve para poder frear o carro quando vai ter ali uma colisão ou algo do tipo, quando na verdade não. O sistema ADAS ele é muito mais complexo, envolve vários outros componentes que eu vou explicar aqui para vocês agora. Por exemplo, um desses sistemas que a gente está falando seria a frenagem de emergência. O que seria isso? Numa situação que você está vindo com o veículo e o veículo da frente para, esse sistema ele entra automaticamente e dependendo da velocidade que você estiver com o carro, ele vai frear o veículo. Por exemplo, na linha desses veículos que eu estou mostrando aqui para vocês, se você tiver até 40 por hora, o carro vai frear de forma automática. Se você tiver acima de 40 por hora, ele vai dar um alerta, ele vai dar uma mensagem no painel, mas ele não vai parar o carro sozinho. Então, o motorista tem que fazer a intervenção. O outro item seria o piloto automático adaptativo, que no caso, ele trabalha em conjunto com o radar e a câmera frontal, que eu vou explicar mais para frente. Então, o que seria o piloto automático adaptativo? Ele é um sistema que controla a velocidade que você programa do veículo e essa velocidade ela vai se alterando conforme você vai se aproximando ou você vai se distanciando do carro da frente. Então, os sensores estão fazendo a leitura em tempo real do veículo e da faixa e nesse momento ele vai auto-adaptando conforme a necessidade que você precisa. Esse controle também é ajustável lá no painel do veículo. Você consegue deixar a sensibilidade ou mais alta ou mais baixa. Um outro sistema que é bem interessante que seria o alerta de permanência em faixa. Esse sistema auxilia que o condutor se mantenha dentro das faixas. Então, se você deu aquela leve desviada, o carro vai indicar para você que você está na faixa da esquerda, por exemplo, e ele vai te direcionar novamente, centralizando o veículo dentro das duas faixas. Existem várias configurações dentro desse sistema. Você consegue configurar, por exemplo, a intensidade desse ajuste, né? Quando você passa em cima de uma faixa, tem veículos que simula a vibração, né? Como se fosse aquelas faixas com alto relevo, mas isso é a coluna de direção elétrica que está fazendo esse efeito. Então o assistente de faixa basicamente serve para poder manter o veículo dentro das duas faixas da rodovia. Um outro sistema muito interessante é o monitoramento de ponto cego. O que seria isso? Então toda vez que você for mudar de faixa, né, todo veículo ele possui aqueles pontos cegos, né, aqueles pontos que você olhando no retrovisor, você não consegue identificar o que tem do seu lado. Então esse assistente de ponto cego, ele consegue monitorar um veículo, uma moto, algum carro que estiver dos dois lados do veículo e quando você liga a seta, geralmente vai piscar um alerta ou no painel ou no retrovisor, indicando que existe um carro ali. Então se você mudar de faixa, provavelmente você pode ter um acidente. Então o sistema de ponto cego, ele alerta ao motorista para que ele não mude de faixa quando tiver algum veículo na lateral do carro. E o último e mais comum, que todo mundo já está acostumado, que vem equipado em até alguns veículos mais básicos que não tem ADAS, seria o assistente de estacionamento, seria o Park Assist, né? Que seria aquele sistema onde você está se aproximando de algum objeto, ele começa a apitar no painel de instrumentos ou na multimídia do carro. Quanto mais próximo ele fica mais contínuo, indicando que você está próximo ou mais distante de um objeto. Isso auxilia você na hora de estacionar o carro e não ter aquelas raladinhas, não esbarrar o carro, né, nem o veículo do seu cliente. Esse sistema que eu expliquei anteriormente é o sistema mais simples, mas o assistente de estacionamento também possui um ponto mais avançado, que seria aquele sistema que estaciona o veículo sozinho, né? Então, por exemplo, lá no veículo Compass, você, quando está conduzindo o carro e precisa ativar esse sistema, ele vai pedir para você qual é o modelo da vaga onde você vai estacionar o carro. Então tem aquela vaga mais comum, que é a vaga que a gente estaciona na rua, um carro na frente do outro, e tem aquela vaga que no caso é na perpendicular, que como seria num shopping, como se fosse estacionar um carro no shopping. Você seleciona o modelo da vaga, aperta um botão e aí o carro vai estacionar sozinho. Ele te orienta, né? Fala a posição que você tem que parar o carro, a distância, ele identifica a vaga e aí depois você vai controlando só no pedal do acelerador e pedal do freio para que o carro pare dentro da vaga corretamente. É um sistema muito funcional, ajuda muito aí para quem tem dificuldade de parar o carro.
E por que é muito importante você, mecânico, saber de tudo isso? Porque muitas vezes o seu cliente chega com um carro na sua oficina com um problema e você não sabe identificar qual é o problema ele está falando. Então, você entendendo que o sistema ADAS compõe vários sistemas interligados, você vai saber diretamente do que ele está falando. Então, esses são os principais sistemas que compõem o sistema ADAS. Tá, mas aí, para que eu preciso saber disso tudo? Uma das dúvidas mais frequentes dos mecânicos é quando devo fazer manutenção nesse sistema e o que causa as manutenções nesse sistema. Como eu disse desde o início, é um sistema feito para manter a segurança do ocupante. Então, qualquer intervenção que você faça no veículo, por exemplo, numa colisão onde bate o carro, tira os sensores de posição, ele vai desabilitar o sistema ADAS, é uma estratégia eletrônica do carro. E depois você vai ter que vir fazendo a calibração conforme padrão original para que esse carro volte novamente a fazer a leitura das faixas, fazer a leitura do veículo à frente, para poder manter a segurança do ocupante. Então você sempre vai fazer manutenção nele em casos de colisão, em casos de quebra de para-brisas ou em casos de algum mecânico sem orientação que foi lá e tirou o sensor achando que tirando, instalando de novo ia voltar a funcionar. Então, até mesmo uma simples desmontagem, se você não tiver orientado, você vai acabar gerando um problema no carro do seu cliente. Então, você tem que entender que o sistema, ele é todo calibrado. Então, ele é feito para poder fazer a leitura das faixas, a leitura dos veículos, a leitura dos objetos que estão em volta do veículo, e qualquer mudança nesses sensores vai ser necessário a calibração. E tem sistemas mais avançados que até mesmo uma simples intervenção na suspensão ou alinhamento de direção ou algo desse tipo, vai ser necessário você fazer a calibração do ADAS. E também, obviamente, quando aparecer uma mensagem no painel, solicitando a manutenção no sistema ADAS. Interessante a gente falar de mensagem no painel, pessoal, que muitas vezes os mecânicos confundem. O sistema ADAS ele é desabilitado por diversas condições. Por exemplo, condições climáticas ruins, nevoeiro, situações onde tem sujeira, muita sujeira no para-brisa. Isso tudo vai desabilitar o sistema ADAS, mas isso não é um defeito. Então você vai ter que saber interpretar a mensagem que está dizendo no painel se o sistema está desabilitado por alguma condição climática ou se o sistema está com avaria ou se o sistema precisa de calibração. Tudo isso vai ser descrito através do aparelho diagnóstico. E após fazer a manutenção nesse sistema, aí vem o processo seguinte, que seria a calibração dos sensores. E existem duas formas de fazer essa calibração, a calibração estática e a calibração dinâmica. Então vamos explicar primeiro como que funciona a calibração dinâmica, mas para isso você vai precisar de um aparelho diagnóstico que tenha a função do ADAS habilitada. Vou pegar aqui o meu aparelho. E essa calibração dinâmica, ela vai funcionar da seguinte forma. Você vai startar no equipamento, Você vai plugar o seu aparelho diagnóstico, lá dentro das funcionalidades do seu scanner vai ter a função de habilitação e calibração do ADAS. Então você vai startar, com o aparelho diagnóstico e você vai sair para andar com o veículo. Então você vai andar nas pistas, ele vai te direcionar, para você andar até tal velocidade, ele vai te direcionar para você pegar uma velocidade mais alta, uma rodovia, ele vai fazer a leitura das faixas, dos objetos, das pessoas, e ele vai autocalibrar. E depois de um determinado período que você andar com esse veículo, automaticamente ele vai finalizar o processo, vai fazer a calibração e as mensagens de erro vão sumir do painel. Essa foi a calibração dinâmica. Agora, para falar para você sobre a estática, eu vou precisar de montar o equipamento e eu já volto. Pessoal, agora nós acabamos de montar aqui nosso equipamento e para fazer a calibração dinâmica que não expliquei, você vai colocar o carro em rodovia, na estrada. Agora a calibração estática, você vai precisar dessa torre aqui, que é composta por esse pedestal e esses alvos, que são os target. Esses alvos, eles são intercambiáveis, vai ter modelos de alvos para cada família de veículos, que nem esse alvo que a gente está com ele aqui é da família Hyundai, A gente está aqui com a Ram, mas o alvo que eu estou mostrando aqui para vocês é da família Hyundai. Obviamente, esse equipamento não fica nessa posição, estou mostrando para vocês, só para vocês entenderem como ele funciona. Ele vai ficar na parte da frente do veículo e através dele você vai fazer ajustes juntamente com o aparelho diagnóstico. Então, quem vai guiar o passo a passo de fazer a calibração vai ser o aparelho diagnóstico. Então, na calibração dinâmica, toda essa calibração é feita de forma autônoma, Conforme você vai andando com o veículo, ele já vai capturando as imagens das faixas, dos obstáculos, dos veículos que estão ao redor do veículo que você está calibrando. E aqui, na estática, ele vai fazer uma espécie de simulação, Vai simular distância, vai simular altura, vai simular alvos, Então, tudo isso vai ser feito através do aparelho diagnóstico, vai fazer o alinhamento das câmeras, do radar, tudo instruído pelo aparelho de diagnóstico.
Agora aqui no veículo eu vou mostrar para vocês onde fica localizado os sensores e as câmeras que compõem o sistema ADAS. Aqui nesse carro, por exemplo, a gente já está aqui com um radar, né? A gente chama de radar, que seria essa peça que vai aqui no para-choque. Ela é responsável por medir a distância do veículo da frente. Ela principalmente auxilia lá naquele sistema de frenagem de emergência que eu falei para vocês no início do vídeo. Esse é um dos sensores que mais danificam, até aquele simples totozinho no engate da frente, né? Um carro que tem um veículo que possui engate e aqui bate, é a primeira peça que vai vir a estragar. Interessante que todas essas peças que compõem o sistema ADAS, elas não são intercambiáveis. Então, se você tiver um problema numa peça dessa, se ela quebrar, danificar, você vai ter que substituir por uma nova. Porque a gente está falando de sistema de segurança e todo sistema de segurança possui um número de chassi gravado dentro da programação da peça. Então, por mais que você traga de outro veículo e coloque, você não vai conseguir calibrar. Então, um erro muito comum na hora de calibrar é você tentar utilizar peças usadas, você não vai conseguir fazer essa calibração. Nesse caso, eu estou mostrando a RAM, mas tem outros veículos que esse sensor vai estar em outra posição. Por exemplo, o Compass, ele fica um pouco mais para a direita, você já vai na linha Volkswagen, fica próximo ao emblema, né? Tem a câmera e tem o sensor ali próximo ao emblema. Então, vai depender de carro para carro, mas de forma geral, ele fica na parte do para-choque e qualquer colisão com ele vai gerar defeito, vai gerar desalinhamento e depois você vai ter que fazer a intervenção. Uma pergunta que a galera sempre faz é a seguinte: Sidney, desmontei o para-choque, eu preciso de calibrar o sistema ADAS? Necessariamente não. Tem sistemas que talvez vai pedir a calibração, mas no caso aqui, que nem eu estou mostrando, a grande maioria não precisa de calibrar. Por quê? Ele entende, né, que o veículo está íntegro, não teve amassado. Se você só tirou o para-choque para fazer uma manutenção, por exemplo, trocar um radiador ou trocar um condensador de ar-condicionado, você montou na mesma posição, plugou os chicotes, apagou as avarias, o carro já vai voltar a funcionar normalmente. Outro item que vai ter aqui próximo ao radar são esses sensores aqui, que são sensores ultrassônicos. Esse sensor, ele é responsável, né, principalmente na hora que você vai fazer o estacionamento, que nem eu expliquei anteriormente. Você vai estacionar o carro, então ele vai, quanto mais próximo da parede ou de um objeto, ele vai começar a apitar numa frequência maior, né? É muito comum esses sensores apresentarem problema e faltando um desses únicos sensores, o sistema ADAS já vai estar desabilitado. Uma dica pro que muitos mecânicos têm dúvida às vezes é a localização desses sensores. Nesse veículo aqui, a gente começa a contar da esquerda para a direita. Então o sensor 1 é aqui, próximo ao para-choque, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5, sensor 6. Aí nós vamos para a traseira, 7, 8, 9, 10. Seguindo essa sequência no sentido horário do veículo, você vai saber a localização do sensor que está apresentando a avaria. Então você pegou um veículo lá, sensor 7 com avaria, você vai contar da porta do motorista, fazendo um giro 360 no carro e você vai encontrar qual que é o sensor que está apresentando a avaria no scanner. Agora vamos para esse outro componente aqui, ó, que é essa câmera que vai instalada no para-brisa. Tem muitos mecânicos que nem percebem que existe essa peça aqui instalada. E essa câmera, ela tem um papel fundamental, ela trabalha em conjunto com o radar, né, que é aquela peça que vai lá no para-choque que eu expliquei para vocês, e ela serve para poder fazer a leitura das faixas, as leituras dos obstáculos. Ela vai auxiliar principalmente no assistente de controle de faixa, né, para manter o veículo dentro das faixas na rodovia. Como eu disse lá anteriormente, né, numa condição que você trocou esse para-brisa, se essa câmera não for colada perfeitamente na posição certinha, provavelmente esse carro não vai fazer a calibração do ADAS. Então tem muitos mecânicos que tentam fazer a calibração do ADAS, mas não conseguem prosseguir porque ela não está posicionada da forma correta. Outra situação que às vezes acontece também é saber interpretar a avaria que está acontecendo no painel. Que nem eu falei no vídeo anterior, se você tiver uma sujeira, se você tiver aqui chuva forte, neblina, qualquer coisa que impeça a visibilidade dessa câmera, o sistema também vai ser desabilitado. E não necessariamente você tem um defeito, e sim uma condição climática. Então é interessante você saber isso até para você saber explicar para o seu cliente. Agora vai uma dica pro desse componente, não só desse componente, todos os componentes do sistema ADAS em específico. Às vezes o mecânico pega o scanner e ele tenta achar lá o módulo do ADAS, né? Ele quer reparar o sistema ADAS e ele procura o sistema ADAS. Cada sistema desse trabalha de forma independente. Então você vai ter o módulo da câmera frontal, você vai ter o módulo do ADAS, você vai ter o módulo do assistente de ponto cego e você vai ter o módulo do Park Assist, que é o módulo daqueles sensores ultrassônicos lá de baixo. Então não vai existir só um componente no scanner, e sim vários componentes. Por isso você precisa identificar cada um deles para você saber onde vai fazer a manutenção. Outro componente muito importante que a gente vai falar agora seria os sensores de ponto cego
Ou no caso desse veículo aqui, módulos de ponto cego. Esse carro possui 2 módulos, um direito e um esquerdo, que ele vai entrar em ação, né, quando o condutor do veículo precisar de mudar de faixa e tiver algum veículo, seja na faixa da esquerda ou na faixa da direita. Como que ele vai funcionar aqui dentro do carro para você saber interpretá-lo? Ele vai ter um aviso sonoro no painel, principalmente quando você liga a seta, e se tiver um veículo, ele vai ativar esse aviso sonoro, junto com um alerta que vai ser indicado aqui nos 2 retrovisores. Se você estiver indo para a esquerda, vai ser indicado no retrovisor esquerdo. Se você estiver indo para a direita, vai ser indicado no retrovisor direito. Agora aqui vai outra dica pro. Muitos mecânicos pegam defeito nesse sistema por ele estar desabilitado, que na verdade não é um defeito, né? Pode ser que você tenha um defeito em outros componentes, mas quando vai fazer a manutenção, tem muita dúvida onde está localizado esse sensor ou esse módulo. E vem logo aqui, ó, desmontando os retrovisores, porque vê o alerta piscando nos retrovisores, mas na verdade o componente não está instalado aqui. No caso dos veículos Jeep, por exemplo, ele fica localizado lá na parte traseira, próximo ao paralama traseiro. Então os sensores estão lá, eles que vão fazer a leitura dos veículos no ponto cego e vão transmitir a informação tanto para o painel de instrumentos quanto para os retrovisores. Então não adianta desmontar o retrovisor achando que os sensores vão estar aqui dentro, que você só vai perder seu trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no painel as luzes que compõem esse sistema. Essa luz aqui, onde tem uma estrelinha escrito off, indica que o sistema de colisão, né, de frenagem de emergência está desabilitado. Pode ser até por conta que o capô nesse momento está aberto. Consegue ver que a luz do capô está aberta? Então, tudo que tiver de errado no veículo vai aparecer no painel de instrumentos. Aqui no painel eu consigo desligar e ligar o ADAS e também aumentar e diminuir a intensidade ali, né, do sensor de leitura que vai lá na frente, o radar. Então, dessa forma, ele vai mudar a intensidade ali da leitura do radar. Outra coisa que você mecânico precisa saber é que às vezes o cliente vai chegar na sua oficina relatando que o sistema parou de funcionar, quando na verdade às vezes não tem nem defeito, né? Porque aqui, principalmente na parte de segurança, você consegue alterar as configurações do veículo. Por exemplo, a frenagem automática eu consigo desativá-la ou ativá-la. Então seria aquela situação do carro frear sozinho. Isso é muito importante você saber, porque às vezes o sistema está desativado e o cliente acha que o carro vai frear automaticamente. Então, muitas vezes não é defeito, foi alguma configuração, alguém veio aqui na tela do veículo, todo veículo vai possuir as suas particularidades, mas aqui você consegue fazer o ajuste, né? Como por exemplo, até mesmo a sensibilidade do alerta frontal. Aqui vindo, ó, a gente tem um alerta de saída de faixa também, onde você consegue ajustar esse alerta de saída de faixa, a intensidade do alerta, né? Tudo isso você consegue fazer o ajuste aqui no painel. Então sempre verifique se todas as funções estão habilitadas no painel de instrumentos. Vindo aqui para baixo, você vai ter também esse botão aqui, ó, que é o botão onde você liga e desliga o sistema de controle de faixa. Aqui com esse botão, você vai habilitar e vai desabilitar. Então muitas vezes observe também se isso aqui não está desabilitado, não está desligado. Aqui nesse botão, a gente vai conseguir desabilitar o Park Sense, que seria aqueles avisos sonoros de estacionamento. Às vezes o cliente não quer, né, que fique gerando aquele barulho, ele vem aqui e desabilita. Ou alguém esbarra e desabilita, e ele acha que parou de funcionar. Então tudo isso são as funções que você consegue ativar e desativar dentro do carro, beleza? Agora vão as dicas Pro. Quando a gente está calibrando os sensores, calibrando o radar, calibrando a câmera, tudo isso faz parte de um processo e se algum desses componentes estiver fora de posição, a calibração não vai acontecer. Então muitas vezes o mecânico tem muito retrabalho porque ele tenta calibrar, porém o módulo do veículo enxerga que os parâmetros não estão dentro dos parâmetros de referência e a calibração não prossegue. Então se você montar um radar, por exemplo, no para-choque, fora da posição, nem que seja 5 milímetros para o lado direito ou para o lado esquerdo, para cima ou para baixo, ele não vai fazer a calibração. A mesma coisa acontece com a câmera frontal. Vamos supor que quebrou o para-brisas. Você foi lá e colocou a câmera, colou a câmera, mas essa câmera ficou torta. Ele também não vai calibrar, ele não vai iniciar o processo de calibração ou não vai concluir o processo de calibração. Então todo esse dimensionamento precisa de ser preciso na hora de instalar os componentes. Por isso que muitas vezes durante funilaria, se o funileiro não deixou certinho o local onde vai ser parafusado esses sensores e esses radares, ele não vai fazer a calibração. Outra dica importante é sempre ter o veículo em um piso nivelado. Isso quando eu digo calibração estática, né? Se você tiver com um piso irregular, provavelmente a calibração também não vai acontecer. Um erro muito comum é o mecânico trabalhar os sistemas de forma individual. Então tem outros sistemas que vão interferir no funcionamento do ADAS. Vamos supor que você tem um problema no sistema de ABS.
Então o sistema de ABS é um sistema de segurança. Se você não tem um sistema de ABS trabalhando corretamente, automaticamente vai desabilitar o sistema ADAS e você não vai conseguir calibrar o ADAS. Então você tem que ter uma visão geral do veículo, todos os sistemas que contribuem para o bom funcionamento do ADAS, e todos esses sistemas têm que estar sem avarias. Então, provavelmente, às vezes, você vai pegar uma situação que você vai tentar calibrar o ADAS, mas lá no ADAS está tudo certo, a câmera está montada certinha, na posição certinha, mas o carro tem, por exemplo, um sensor de roda do ABS ruim. Enquanto você não arrumar o sensor de roda que está lá no ABS, a calibração não vai acontecer no sistema ADAS, porque o veículo entende que é um sistema de segurança e, por estratégia, toda vez que você tem uma falha em um sistema de segurança, os sistemas que são correlacionados são desabilitados. Outro erro muito comum é o mecânico tentar fazer as calibrações sem as ferramentas adequadas. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais é necessário que o mecânico tenha equipamentos diagnósticos atualizados, né? Hoje a gente tem veículos que trabalham com rede, trabalham com sistema de bloqueio, então todos os aparelhos diagnósticos têm que fazer a leitura daquele veículo, tem que estar atualizado. Então muitas vezes o mecânico tenta entrar com outro modelo de veículo para calibrar aquele veículo, né? Tentando dar aquele jeitinho, e no sistema ADAS não é possível. Então você sempre vai ter que ter um aparelho diagnóstico compatível para aquele veículo e atualizado na sua última versão. E é isso aí. Agora que você entendeu como que funciona todo o sistema ADAS, todos os componentes que compõem esse sistema, você já viu que não é um bicho de 7 cabeças, só precisa de ter o conhecimento correto e saber fazer a manutenção no componente correto. Gostou desse conteúdo? Já compartilha com seus amigos mecânicos para eles aprenderem um pouco mais sobre o sistema ADAS. ZF Pro Amigo.